Soteriologia, a doutrina a respeito da salvação, pode parecer um assunto muito complexo, e de fato é um assunto que divide os cristãos. Mas a soteriologia também é um assunto crucial. As principais questões teológicas nos primeiros 3 séculos de existência da Igreja cristã diziam respeito à pessoa de Cristo e, consequentemente, à doutrina da Trindade. Mas a compreensão correta a respeito da pessoa de Cristo e da doutrina da Trindade, na verdade, está ligada a essa verdade bíblica ou à afirmação bíblica de que Jesus é o Redentor da humanidade. As questões teológicas mais relevantes, aquelas que não somente eu, mas a própria tradição da Igreja considera fundamentais para separar o que é heresia do que é ortodoxia, têm uma relação muito forte com a soteriologia, na medida em que tratam da redenção do homem. Uma coisa deve ficar bem clara, já que eu mencionei a linha divisória entre heresia e ortodoxia. No tema da salvação, essa linha é traçada pela compreensão de que somente Cristo é capaz de salvar o ser humano. Tudo o que nega a suficiência de Cristo para salvar o homem pode ser considerado herético. A respeito disso, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo aqui do canal, que já existe, a respeito das 4 heresias naturais do cristianismo, segundo Friedrich Schleiermacher. Mas a compreensão acerca dos detalhes como Cristo opera a salvação, lembrando que a ortodoxia vai afirmar que apenas Cristo é capaz de salvar o ser humano, mas a compreensão a respeito dos detalhes como essa operação da salvação acontece é que podem variar. E é por isso que nós temos ênfases soteriológicas diferentes dentro do próprio cristianismo. Se você acompanha o canal, você sabe que eu gosto bastante do C.S. Lewis. E é do C.S. Lewis uma afirmação que eu inclusive já usei no vídeo introdutório aqui do nosso webinário e que eu também já gravei um outro vídeo só para considerar essa ideia. É do C.S. Lewis a afirmação de que a teologia é como um mapa. Ou seja, a teologia nos apresenta apenas um esquema mental para nós compreendermos a verdade contida na Escritura. E é exatamente assim que as soteriologias funcionam. A verdade é que Cristo salva e que é necessário experimentar essa salvação por meio de um relacionamento pessoal. Essa é a verdade, essa é a realidade. É necessário, como eu falei, experimentar isso e não apenas contemplar um mapa ou ficar discutindo qual dos mapas é o mais correto. Então, o meu objetivo ao gravar esse webinário não é achar que, expondo as diferentes soteriologias, eu possa conduzir alguém à salvação. E eu nem tenho aqui exatamente o objetivo de dizer qual mapa, qual doutrina soteriológica é mais correto do que o outro, embora, obviamente, eu possa fazer uma análise crítica, uma consideração crítica e julgar, sim, uma doutrina mais adequada do que a outra. Todo mundo faz isso, na verdade. E não é que nós não possamos debater. Nós podemos sim debater. E quem me conhece, por sinal, sabe que eu não fujo de um bom debate. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a salvação não é sobre teorias racionais, as soteriologias. A salvação é sim sobre um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dito isso, agora eu posso esclarecer que o objetivo desse vídeo inicial aqui é demonstrar como as diferentes ênfases soteriológicas, esses mapas um pouquinho diferentes uns dos outros, podem ser melhor compreendidas se nós olharmos para o contexto histórico do seu surgimento e do seu desenvolvimento, especialmente se nós considerarmos o contexto histórico da Reforma Protestante. Por isso, eu vou dar alguns exemplos aqui, ilustrando com os assuntos que vão ser objeto de desenvolvimento nos próximos vídeos. Eu só gostaria de esclarecer bem que o meu objetivo em cada vídeo é fazer uma exposição o mais isenta possível
das diferentes soteriologias. E inclusive por isso é que eu chamei o meu amigo Gustavo Abadi, que é católico, para expor a soteriologia católica, porque eu entendi que eu, como protestante, até posso tentar compreender a soteriologia católica e poderia aqui expor a soteriologia católica, mas certamente eu não faria isso de forma tão competente como o meu amigo Gustavo Abadi pode fazer. Então eu vou me concentrar nos aspectos históricos neste vídeo aqui e vou dedicar um vídeo também para tentar não misturar isso quando eu expuser cada uma dessas ênfases soteriológicas diferentes. Vou dedicar um vídeo então para expor o meu ponto de vista pessoal. Com isso, eu vou tentar deixar os vídeos específicos de cada tema com um aspecto mais descritivo e informativo e, portanto, menos opinativo. O meu objetivo com esses demais vídeos, tirando esse vídeo introdutório aqui, no qual eu vou traçar um pano de fundo histórico, o meu objetivo nos demais vídeos, então, é ser mais descritivo, mais informativo e menos opinativo. Mas nós compreendermos um pouco do movimento histórico conturbado dos séculos XVI e XVII, como eu mencionei, aquele período da Reforma Protestante e, especialmente, as tensões envolvidas no contexto da Reforma, não só da Reforma Protestante, na verdade, porque quando nós falamos em Reforma, nós estamos falando da Reforma Protestante, mas também da Contra-Reforma, que também é chamada de Reforma Católica. Entender isso, entender esse contexto histórico, entender o que estava acontecendo ali, entender as diferentes ações e reações é fundamental para nós compreendermos essas diferentes ênfases soteriológicas. Agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre os reformadores propriamente. A ênfase dos reformadores sobre a predestinação, retomando um aspecto secundário da doutrina da graça de Agostinho de Hipona. Então, vou reforçar, esse aspecto da predestinação era um aspecto secundário em Agostinho. Essa ênfase dos reformadores sobre a predestinação, que acabou se tornando um aspecto muito importante na tradição reformada, ela é muito bem explicada a partir do contexto de disputa da Reforma com a Igreja Católica. Então, essa ênfase sobre a predestinação, nós podemos entendê-la bem se nós entendermos aquele período conturbado dos séculos XVI e XVII. Afirmar que Deus tem os seus escolhidos e que, por acaso, esses escolhidos somos nós, né? Nós que descobrimos esta verdade, é muito conveniente quando você enfrenta um adversário que é amplamente hegemônico, como era o caso da Igreja Católica Romana. Mas eu não quero polemizar aqui, tá? Um outro ponto importante nesse contexto, que está também associado a essa questão da predestinação, é a negação do livre-arbítrio. Como eu falei, a negação do livre-arbítrio é muito comumente associada a esse ponto, a esse tema da predestinação. E o interessante a respeito do Agostinho, que eu mencionei, e nós vamos trabalhar isso um pouquinho melhor num vídeo que eu dedicar exclusivamente para falar sobre predestinação, o interessante do Agostinho é que o Agostinho conciliava as duas coisas. Conciliava a predestinação com o livre-arbítrio do homem. Por isso até que eu mencionei que a predestinação era um aspecto secundário na soteriologia, ou melhor, na teoria agostiniana sobre a graça, na teologia agostiniana da graça. Agora, o interessante desse ponto em específico da negação do livre-arbítrio é que ele surgiu a partir de uma disputa pessoal entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Isso aconteceu em 1526. Então, o Lutero rompeu com a Igreja Católica Romana, lá a partir de 1517, né, com a pregação das 95 teses sobre a venda de indulgências na porta da Catedral de Wittenberg, se é que esse fato realmente aconteceu. Isso também não é bem esclarecido. Talvez isso seja o mito inicial da Reforma. O fato é que depois disso as teses foram publicadas para debate acadêmico,
Mas o Lutero, que a partir daquele momento começou a romper com a Igreja Católica, tinha em Erasmo um amigo que inclusive introduziu algumas das noções enfatizadas pelo Lutero durante a Reforma, o Erasmo, um amigo do Lutero, que acabou não acompanhando o Lutero nesse cisma, nesse rompimento. O Lutero era um sujeito mais enérgico, né, de mais iniciativa. O Erasmo era um sujeito mais tímido. O Erasmo não queria um rompimento com Roma. O Erasmo queria uma reforma de dentro para fora da igreja, uma mudança de dentro para fora. Por isso, foi natural que Erasmo e Lutero acabassem se contrapondo um ao outro, e isso levou especialmente a uma discussão sobre o livre-arbítrio, e isso levou no Lutero, que já tinha uma compreensão bastante consolidada a respeito da graça de Deus, a teologia da graça, né, a justiça de Deus, manifestada na atribuição da justiça ao pecador, por graça. Então Lutero levou essa teologia da graça a uma negação do livre-arbítrio. Mas o contexto era um contexto de disputa, era um contexto de provocação com o Erasmo, e vamos dizer assim, o Lutero negou o livre-arbítrio porque o Erasmo estava lá defendendo o livre-arbítrio. Tomás de Aquino já havia provado alguns séculos antes, de forma racional, a existência do livre-arbítrio, e Lutero, então, faz isso porque ele precisava se opor a Erasmo a qualquer custo. Tá? Agora, eu estou dando esse ponto de vista, esse panorama histórico. Se nós levarmos a doutrina da graça e a própria predestinação com essa negação do livre-arbítrio, se nós levarmos essas questões teológicas ao extremo, elas conduzirão a um determinismo que vai eliminar a liberdade e a própria responsabilidade humana. Tá? Isso é muito complicado, nós temos que cuidar muito com isso. Nós temos que cuidar para que, por um lado, a responsabilidade humana, a compreensão da responsabilidade humana, não derive numa heresia chamada pelagianismo, né, salvação por obras exclusivas do homem. Nós temos que cuidar também, por outro lado, e é disso que eu estou falando aqui, para que essa compreensão a respeito da graça de Deus e a ênfase que se der à ideia de predestinação, por isso que é importante, vou gravar um vídeo só sobre isso, nós temos que cuidar para que esse outro aspecto não leve à eliminação da responsabilidade humana, à eliminação da liberdade humana e até mesmo a uma heresia chamada de antinomianismo e, sob certos aspectos, também a heresia do maniqueísmo. Tá? Então essa é uma questão muito sensível e que tem uma importância no sentido de coerência lógica quando a gente pensa em termos de liberdade humana, muito sensível, muito importante. Por isso, lá nos séculos XVI e XVII mesmo, né, surgiram respostas a essa tendência de negação da liberdade humana, tanto no meio protestante quanto no meio católico. Então veja só, na verdade, a resposta católica veio até primeiro. Luís de Molina, um padre jesuíta da Contra-Reforma, lembrando que a ordem dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, foi criada nesse contexto da Reforma Católica ou da Contra-Reforma. Luís de Molina, então esse padre jesuíta, que viveu entre 1535 e 1600, grave essas datas, são importantes. A gente viu a negação do livre-arbítrio lá em 1526, por Lutero, né, quando ele escreveu o Servo-Arbítrio, mas Molina viveu entre 1535 e 1600, então, e apresentou uma forma bastante sofisticada, muito sofisticada mesmo, com uma eloquência teórica e racional muito grande. Ele apresentou uma forma muito sofisticada de conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Surgiu assim o molinismo, essa corrente que é retomada agora no século XX e no século XXI por importantes teólogos protestantes. Veja que interessante. O Molina católico, mas o molinismo é retomado por importantes teólogos protestantes, dois dos maiores apologetas da atualidade.
Alvin Plantinga, considerado por muitos como o maior filósofo cristão da atualidade, e William Lane Craig, também um importante filósofo cristão, um importante apologeta da atualidade. Agora, isso foi no âmbito do catolicismo, né? No âmbito do protestantismo, a resposta a essa tendência de extremar a soberania divina e levar a ideia de que não exista a responsabilidade humana por conta da graça e da predestinação, houve a resposta no protestantismo com Jacó Armínio e os seus seguidores, né? O Jacó Armínio e depois os seus seguidores, eles enfatizaram a possibilidade de que o ser humano poderia resistir à graça de Deus. Então, Deus é sim soberano, Deus é gracioso, mas Armínio e depois os seus seguidores afirmaram a possibilidade de que o ser humano resistisse à graça de Deus. A graça de Deus, para Armínio e seus seguidores, é resistível. A graça de Deus não é irresistível, como afirmam os calvinistas para os arminianos. Então, essa resposta institucionalizada, ela veio em 1610 com a Remonstrância Arminiana, um ano após o falecimento de Jacó Armínio. Armínio morreu em 1609. E aqui vai uma curiosidade interessante para a gente encerrar. Os 5 pontos do calvinismo, como nós conhecemos hoje. Lembrando que eu vou falar do molinismo, eu vou falar dos 5 pontos do arminianismo, né? Vamos falar da remonstrância arminiana, vamos falar também, vamos ter um vídeo também sobre os 5 pontos do calvinismo. Mas a curiosidade interessante é que os 5 pontos do calvinismo, como nós os conhecemos hoje, eles foram formulados no Sínodo de Dort, que aconteceu entre 1618 e 1619. Os 5 pontos do calvinismo não foram formulados pelo Calvino, foram formulados pelos seguidores do Calvino a partir da doutrina do Calvino. E esse Sínodo de Dort, né, que então terminou em 1619, ele foi chamado para responder à remonstrância arminiana. Uma curiosidade interessante, e eu acho que trabalhando esse contexto histórico, fica mais fácil de nós compreendermos por que há essas nuances nessas diferentes correntes soteriológicas. Mas agora, mão na massa, vamos trabalhar. Vamos com as diferentes soteriologias, as diferentes ênfases. Começando com o luteranismo, a soteriologia luterana, depois aí eu vou trabalhar calvinismo, arminianismo e vamos prosseguindo assim com os demais pontos que eu pretendo trabalhar aqui no webinário também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles possam também acompanhar o webinário. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, para acompanhar esse webinário e os demais vídeos aqui do Teodidatas. Que Deus nos acompanhe nessa jornada de um dia inteiro no estudo da soteriologia. Eu espero que esses vídeos sejam tanto instrutivos quanto edificantes, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.